Oh, good afternoon, everybody. Good afternoon, Ethan. I'm here with Nitin Norad. Nitin was born in India. Que nasceu na Índia. For 10 years, E where he promoted a lot of transformation. já está na Harvard Business School há 10 anos, onde ele promoveu muitas transformações. Ele já trabalhou com éticas empresariais e de forma local e também global, o que é uma ótima notícia para nós aqui no Brasil e na América Latina. A Harvard Business School tem dobrado, ou mais que dobrado, o número de alunos brasileiros nos últimos 10 anos, e o Nitin é um dos responsáveis por isso. Mais do que isso, o Nitin é um dos pensadores corporativos mais importantes da atualidade, não apenas na ética empresarial, mas também no setor de transformação corporativa. Considerando esse ambiente no qual estamos agora, acho que vamos ter uma discussão bem interessante. É um prazer estar contigo, Nitin, para esse bate-papo informal e muito obrigado por aceitar esse convite. É ótimo estar contigo hoje. Eu gostaria muito de estar contigo no seu escritório no Brasil. Eu tenho ótimas memórias de São Paulo e do Brasil. E é ótimo estar com os meus amigos brasileiros. Eu adoro o país de vocês. E aguardo ansiosamente a oportunidade de poder viajar novamente para poder passar algum tempo com vocês novamente. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado por estar conosco. E eu vejo que você está no seu escritório na Harvard Business School e poderíamos quase chamar de um home office, porque fica a 100 metros da sua casa. Sim, eu sou uma daquelas poucas pessoas que tem uma distância de 100 metros do meu lar para o meu trabalho. Então, esse lockdown basicamente não importou, não impactou muito a mim, porque eu estou muito próximo da minha casa e do meu trabalho. Eu também. Bom, Nitin, estamos num cenário totalmente não previsto e totalmente inesperado. Nós temos os cisnes negros e o surgimento do novo coronavírus, e isso trouxe todo tipo de transformação, desafios, medos para a nossa sociedade, comunidades empresariais, etc. Mas não é apenas isso. Temos outros cisnes negros. Tivemos uma crise do petróleo inesperada, um choque de oferta e demanda no mercado de petróleo, e eu acho que essa é a commodity mais importante em nível global. Tivemos também essas discussões sobre a China, que veio antes da pandemia, e o crescimento da China e o desafio da China para partes do Ocidente, sobretudo os Estados Unidos. Então, tivemos vários cisnes negros e muitos cisnes negros em um único lago. Então, considerando que esse ambiente que está se desenrolando, como que você vê as grandes tendências? Algumas já estavam conosco. E na sua opinião, o que irá acelerar e desacelerar com relação às grandes tendências que nós observamos?
Eu adoro a sua frase, muitos cisnes negros no mesmo lago. No entanto, mesmo que isso se pareça um momento bastante inusitado, e de certa forma nunca na história da humanidade tivemos um momento em que tantos países se fecharam ao mesmo tempo. Eu pensei na Segunda Guerra Mundial e havia as restrições de horário, mas agora nós temos o mundo todo parado em resposta a uma pandemia global. De muitas formas, isso é um momento inusitado e sem precedentes, um evento de cisne negro verdadeiro. Por outro lado, eu acredito que subjacente a isso, temos algumas questões sistêmicas que já estavam conosco antes desse evento e se tornaram muito mais relevantes e visíveis como resultado disso. Uma coisa que foi totalmente revelado foi a desigualdade. Estávamos todos preocupados com a desigualdade. Nos Estados Unidos, as pessoas que são pobres, os afro-americanos e as pessoas que não têm a necessidade de transporte público, que não têm acesso ao sistema de saúde público, eles estão sendo bastante impactados por essa pandemia. No meu país, na Índia, as pessoas com os menores lares, onde eles não têm capacidade de ter um distanciamento social, que dependem do transporte público. Então, como que eles podem ir para casa? Eles não têm oportunidade de ir para casa. Então, a desigualdade, que se tornou uma questão tão importante na sociedade e fez com que as pessoas questionassem o capitalismo como sistema, foi exposto de forma mais profunda por esse evento. Outra coisa que foi exposta foram as tensões geopolíticas. Já vivíamos num mundo que, do ponto de vista de globalização, já abraçamos. Nacionalismo já veio à tona em muitos países e achávamos que a pandemia nos faria reconhecer que nós vivemos num único mundo unido, porque esse vírus não conhece fronteiras. No entanto, as fronteiras agora parecem estar mais fortalecidas do que nunca. Um país lutando com o outro para obter EPIs. Eu não sei se vocês se lembram, no começo da crise havia uma corrida de armamentos para conseguir os EPIs de pessoas diferentes e depois a tensão dos Estados Unidos, a tensão comercial dos Estados Unidos foi revelada, a tensão da crise do petróleo, nós temos a demanda da China e também a demanda dos países emergentes fez com que empurrasse os preços do petróleo. Então nós temos aqui uma guerra de oferta e demanda e vimos a fragilidade das cadeias de suprimento a esses choques. E agora os sistemas mais eficientes de cadeia de suprimento parece que foram fragilizados. E as pessoas no Vale do Silício têm dito por algum tempo que o software vai comer o mundo. E a transformação digital e todas as empresas digitais. Isso foi uma longa tendência, mas essa crise talvez demonstre que isso talvez seja verdade, que todas as empresas elas precisam se tornar cada vez mais digitais. Apesar de ser um evento de cisne negro, agora, eu acho que vem à tona também algumas questões bastante relevantes que já vêm acontecendo há algum tempo. Eu vou tocar nisso mais para frente na nossa discussão, mas como você falou de desigualdade, há centenas ou talvez milhares de pessoas em Nova York, no Times Square, protestando contra esses eventos horríveis que aconteceram em Minneapolis. Esse é o mesmo tipo de protesto que vem ocorrendo em quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos. E eu acho que isso vai se alastrar para fora dos Estados Unidos. Isso está relacionado a várias questões históricas, mas talvez mais a essa percepção de desigualdade. Apesar dos Estados Unidos se transformar num país de classe média alta,
talvez 300 milhões de pessoas. Mas o que você acha que seria o desenvolvimento desses protestos? É totalmente imprevisível, eu sei. Mas em termos políticos, será que isso trará reais mudanças? Isso poderá influenciar o debate das eleições nos Estados Unidos no ano que vem? A desigualdade, para mim, se tornou a maior questão política, inclusive nos Estados Unidos e em todos os países do mundo. Nós vemos as corridas raciais de desigualdade ocorrendo. Isso é um desafio bastante peculiar aos Estados Unidos. Os afro-americanos e negros nos Estados Unidos têm sido perseguidos por muitos anos. Eles sentem que as instituições que deveriam protegê-los, a polícia, os tribunais, não estão os protegendo. Então podemos entender essa questão que surgiu. A cada poucos meses, um incidente assim acontece. Mas isso agora chegou a um ponto de virada. O horror de assistir aquele vídeo daquele policial ajoelhado no pescoço de uma pessoa e continuar fazendo isso e a pessoa reclamando por isso. Esse vídeo é uma imagem tão viva que isso nos deixa realmente aterrorizado. Uma de cada 3 pessoas nos Estados Unidos que foi acometido pelo coronavírus é negra. Houve um aumento de desemprego nesse país. Muitos membros da comunidade negra estão naqueles postos que foram perdidos. Então, há vários eventos envolvendo negros ocorrendo simultaneamente numa comunidade que vem sofrendo há muito tempo. E podemos entender a raiva deles. Mas isso não é só nos Estados Unidos. A gente pode ver a mesma coisa sendo sentida por pessoas em diferentes partes do mundo. Por exemplo, na Índia, imigrantes, a força de trabalho de imigrantes que migra de um estado para o outro, por exemplo, na área de construção civil, e muitas áreas da economia foram interrompidas e essas pessoas estão envolvidas em protestos da mesma natureza. Então eu espero que esse momento nos lembre que aqueles que nos importamos com o capitalismo e com as empresas e o bem-estar das empresas, precisamos entender que as empresas vão bem quando todo mundo está bem. Parece que há muito tempo as empresas vão bem, mas as pessoas não têm sido alavancadas pelo benefício das empresas. Então, eu espero que as empresas pensem com muita seriedade como que podemos criar mais empregos que paguem bem para mais pessoas. Então, como que podemos oferecer melhores planos de saúde para os nossos empregados, melhor educação? Eu acho que esse é o momento em que as empresas terão que assumir um papel mais importante que tradicionalmente coube ao governo. No mesmo tópico, onde que você acha que os líderes empresariais nos Estados Unidos estão em termos de estar cientes de suas responsabilidades? Um exemplo interessante do Brasil. O Brasil não tem uma cultura de filantropia, mas a crise do coronavírus trouxe, talvez, o que seja a onda mais importante de filantropia do setor privado. O Brasil já doou, até o presente, 2 vezes o montante total de doações anuais. Eu estou falando de responsabilidade corporativa. Isso é bastante positivo. Eu tenho orgulho do que estamos fazendo e os nossos pares estão fazendo aqui. Talvez seja o início de um movimento diferente em que as pessoas estão muito mais cientes desses desafios. Aqui no Brasil, nós temos desafios por toda parte. É impossível reparar tudo ao mesmo tempo.
Mas onde que você acha que os líderes empresariais estão nos Estados Unidos? Será que as pessoas estão cientes disso? E eu não estou falando das responsabilidades padrão, eu estou falando realmente entender os desafios da sociedade. Estou lhe perguntando porque você é um observador privilegiado, você fala dos líderes relevantes empresariais nos Estados Unidos. Subitamente, todo mundo aprendeu sobre a declaração corporativa, onde vários líderes se juntaram, disseram: nós temos que realmente atender todas as partes interessadas, não apenas os acionistas. Essa declaração foi assinada por tantos líderes e isso foi uma mudança importante para mim. E o coronavírus, nesse momento específico, irá causar ou resultar nesse compromisso. Quando as pessoas assinaram isso, eu acho que as pessoas não estavam talvez totalmente compromissadas, mas agora com o coronavírus, eu acho que elas estão verdadeiramente compromissadas. Vemos empresas como o Walmart, que é um dos maiores empregadores nos Estados Unidos, durante esse período, eles decidiram empregar mais pessoas. Eles aumentaram salários, eles se compromissaram com planos de saúde. E essa empresa, tradicionalmente, sempre pensou em privilegiar primeiro o cliente e espremer todo mundo no seu ecossistema e obter os menores preços de seus fornecedores, os menores salários. Mas até o Walmart reconheceu que, apesar de continuar com esse compromisso de entregar bens ao menor preço, eles também reconheceram que o ecossistema precisa ir bem como um todo. Caso contrário, eles não vão conseguir atender bem o cliente. Eu só estou usando isso como um exemplo. Vemos um exemplo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais sérias. Se a sociedade ao seu redor não está indo bem, então a probabilidade deles irem bem no longo prazo também diminuirá. Então, eu acho que essa será uma das mudanças mais duradouras resultantes desse momento. As empresas vão abraçar mais profundamente o seu papel em tentar melhorar a prosperidade de todos. Sim. Nietzsche, mudando um pouquinho de área, mas continuando a falar sobre a pandemia, estamos falando sobre cadeia de suprimento e essa concorrência entre China e Estados Unidos. Mais e mais é aceito e recomendado, e há quase uma questão aqui que a cadeia de suprimento deve ser ajustada geograficamente. Você mencionou a disputa entre equipamentos simples, como EPIs, máscaras, respiradores, que poderiam ser fabricados em qualquer parte, mas certamente estão sendo fabricados muito distantes dos locais de uso. Você acha que existe um ambiente para nós que irá mudar a forma que o setor corporativo vai mudar as cadeias de suprimento de forma relevante? Isso pode ocorrer até em termos regulatórios. Mas, de uma forma mais ampla, você acha que a gente vai ver uma redefinição nessa busca por produtividade? Certamente você está tendo essas discussões com os CEOs que você conhece. Eu estava numa reunião no Zoom com cerca de 20 CEOs das maiores empresas dos Estados Unidos. E aí foi colocada a pergunta: o que vocês acham que vai mudar permanentemente como resultado dessa crise? Nós vamos ter mais trabalho virtual, vai haver mais do digital, mas as duas mudanças mais permanentes são reconfiguração da cadeia de suprimento. Todo mundo achou que vão colocar mais ênfase em cadeia de suprimento mais resilientes, com menos fontes locais e não depender tanto de uma única fonte.
Tudo, por exemplo, não necessariamente será feito por um americano nos Estados Unidos. Eles podem usar o México, Índia, Camboja. Talvez eles fabriquem também nos Estados Unidos. Então as pessoas estão dispostas a dizer que havia muita concentração de cadeia de suprimento em um ou dois locais no mundo e eles querem agora cadeias de suprimento mais resilientes. Independente de ser uma pandemia ou outro tipo de choque, agora as pessoas estão mais sensíveis a choques de mudanças climáticas, incêndios, mudanças climáticas graves em diversas partes do mundo. Então, tudo isso ajudou a criar essa noção de que a cadeia de suprimento ficará mais dispersa, espalhada por mais países, e isso pode ser uma oportunidade para locais como o Brasil, México, América Latina, que poderão se tornar fontes de fornecimento para regiões importantes como os Estados Unidos. A moeda local está ajudando, certamente. Política não necessariamente. Mas tudo aqui agora está mais barato. Você acha que esse movimento, essa tendência, pode ir até o ponto de combinar com um certo grau de nacionalismo e isso criar uma produtividade positiva para o mundo ou não necessariamente? As cadeias de suprimento, na verdade, eu acho que vão ficar mais caras. Dificilmente. Atualmente nós temos uma cadeia de suprimento muito eficiente ao redor do mundo. Essa resiliência e essa pressão local que irá crescer como resultado da pandemia, e haverá riscos reais que as empresas vão sofrer, mas também a pressão de rupturas, mais a pressão política de ser mais local. Isso, para mim, tornará as cadeias de suprimento menos eficientes, mas talvez mais confiáveis. Então, iremos trocar eficiência por confiabilidade. E não sei se isso vai agregar muito ao preço, mas eu não me surpreenderia se as cadeias de suprimento aumentarão 10% do custo dos bens que compramos atualmente. Perfeito. Isso sugeriria que em tempos normais teríamos um certo grau de inflação, o que me parece ser um animal extinto. Eu não quero me aprofundar na parte econômica agora. Gerentes financeiros têm falado sobre mercados à frente dos fundamentos e das incertezas. E fato é que, se olharmos os ativos financeiros e sua precificação nos Estados Unidos e mesmo em outros países, exceto nos emergentes, os preços têm se portado de uma forma previsível, mesmo considerando as incertezas à frente e a desaceleração econômica com a qual estamos nos deparando. Por que os preços dos ativos estão se portando tão bem, mesmo na opinião de autoridades tão respeitadas como Branko Miller? Eu sei que você não é um trader, mas você é uma mente brilhante. Então eu gostaria de lhe perguntar, mesmo assim. Nós temos visto um relaxamento monetário ao redor do mundo. E o Federal Reserve tem estado bastante proativo em tentar aliviar e relaxar a contração de crédito. Eles estão quase que inundando o mercado com auxílio. Sabemos que todos os preços de ativos têm a ver com risco, e se os títulos do Tesouro Americano estão sendo negociados a zero, aí os preços ficam bastante interessantes. Então, para mim, as lições aprendidas após a crise financeira de 2008 e 2009 estão sendo aplicadas de forma muito agressiva agora para salvar o sistema financeiro nesse momento.
e talvez excessivamente agressivo. Vocês viram essa política nos Estados Unidos, mas não só lá, na verdade, em todos os países do mundo. Então, na verdade, essa política financeira está fomentando o mercado nesse momento. Para lhe dar um exemplo, eu tive uma reunião com os nossos ex-alunos no dia 12 de maio. 2.000 estavam conectados a uma call que nem essa aqui. E lá eu perguntei, o que vocês acham que será o impacto da economia global como resultado dessa combinação de eventos de cisne negro? Quantos acham que será uma recuperação em V até 2021? 90% disse que seria uma recuperação em V. Quantos acham que será uma recessão que durará um ano? 21% e 46% acharam que durará mais tempo do que isso. Então, metade das pessoas estão prevendo uma recessão de mais ou menos um ano. Isso não é a população média, é um grupo que está envolvido com empresas e negócios e tem suas próprias empresas em muitos casos. E o S&P 500, o que vocês acham que vai acontecer até setembro de 2020? 15% disseram que melhorará até lá. 37% acham que estará no nível atual, menos 10%, e apenas 40% acha que irá diminuir. Mesmo dentre os profissionais do mercado, que foram meus alunos, não há um consenso do que irá acontecer na economia e nos mercados. Parece que todos os mercados estão com puts contra o Banco Central. Então, nós temos os títulos sendo negociados a taxas negativas. Não é uma discussão gerencial, mas sim uma econômica e financeira. Mas talvez uma das mais incômodas em tempos modernos. É uma situação bastante extenuante, taxas de juros negativas. Não foi ainda amplamente estudado e talvez isso está tudo relacionado a essa questão. Há uma teoria que há ciclos longos de tendência e, eventualmente, você pode esticar isso demasiadamente. Os Estados Unidos têm se beneficiado de ser a moeda do mundo e agora estão imprimindo demasiadamente. Então, há uma preocupação se esse ciclo de crédito pode influenciar e continuar as tensões entre Estados Unidos e China ao longo do tempo. Então, permitir os Estados Unidos emitir tanto crédito pelo excesso de confiança na economia norte-americana, se isso começar a fraquejar, isso pode ser muito perigoso em termos da mudança do equilíbrio geopolítico do mundo. Então, há uma preocupação se haverá um preço alto a ser pago no decorrer do tempo. O Fed está tentando estabilizar os preços e também os mercados, mas em algum momento isso pode ser custoso. Se voltarmos, apenas para complementar essa reflexão, se voltarmos 500 anos na história de finanças ou do mercado financeiro, há um histórico de capitalismo, mesmo antes do mundo ser criado, em que as pessoas com capital eram penalizadas. Por diferentes motivos, guerras, hiperinflação, desvalorização e talvez
estejamos entrando um período de taxas de inflação negativas. É uma boa reflexão. Talvez tenhamos que ponderar muitas coisas similares nos próximos anos. Nitin, mudando um pouquinho de foco, falando da sociedade, essa crise mobilizou todo mundo. As pessoas têm pensado em novos dilemas. Num país como os Estados Unidos, que respeita a liberdade, democracia e tem os valores de uma democracia livre, há uma discussão interessante. Vamos rastrear todo mundo e vamos ser muito mais eficazes para o próximo surto. Mas, por outro lado, temos liberdade para ir para toda parte, mas precisamos garantir a nossa privacidade, que é um direito constitucional acima de tudo. Então, que rumo vai tomar essa discussão? Vamos garantir a liberdade ou será que a liberdade está em segundo plano nesse cenário? Bom, o modelo que tivemos no país que serviu de modelo para todos foi a Coreia do Sul. Eles não tiveram lockdown, eles têm o melhor sistema de rastreamento, porque os cidadãos permitiram serem rastreados e, com isso, as pessoas se colocaram em quarentena de forma voluntária e as pessoas foram bastante obedientes. Se o Estado pedisse para serem colocados de quarentena, eles corresponderiam. Já no Brasil, na Índia, eu não sei se as pessoas fariam isso de forma espontânea. Depende muito, na minha opinião, da cultura local. Você pega o Japão, por exemplo. Teve tão poucos incidentes, mas isso porque as pessoas lá são muito disciplinadas. Bem antes do coronavírus, 10% das pessoas já usavam máscaras. As pessoas, em geral, achavam que se tivesse uma gripe, usariam máscara para evitar espalhar o vírus. Então, essa preocupação de privacidade que se aprofundou nos Estados Unidos, tivemos vários desafios com o Facebook e outras redes, houve um grande debate sobre privacidade. Pelo menos nesse momento, essa discussão de privacidade parece que diminuiu. Agora as pessoas acham que se talvez a gente puder rastrear e isso puder diminuir a taxa de contaminação, isso talvez seja importante. Eu acho que há uma preocupação mais profunda sobre privacidade que no final permanecerá verdadeira de forma mais profunda. Se isso irá eliminar as discussões de privacidade, eu não sei no futuro. Talvez as empresas terão que encontrar uma forma de como que os softwares poderão usar dados de rastreamento. Talvez tenhamos que garantir que os dados não poderão ser compartilhados de forma muito fácil. Talvez haja novos protocolos de compartilhar os dados, mas garantir aos usuários que isso não será utilizado para fins comerciais, apenas para fins de monitoramento, visando o bem-estar público em geral. Sim, é verdade. Falando sobre o lado biomédico do momento, nenhum de nós é médico ou cientista, mas temos conversado muito com médicos e cientistas nesses últimos tempos. Sei que vocês estão
você está conversando com eles, e eu também. Nesse estágio, é importante que os empresários reflitam nos dados da ciência. Nesse estágio, é uma pergunta biomédica. E você, como analista, gostaria que você respondesse, não como especialista. Se olharmos a pandemia, olhando o que aconteceu com a China, a Europa, depois o epicentro se moveu para os Estados Unidos, agora infelizmente está aqui na América Latina, aqui no Brasil. Como que você vê a evolução com base em tudo que você estudou? Qual é a mensagem que você nos traria com relação à pandemia? Sei que você não é um cientista, mas sim um analista. Bem, como você sabe, para os seus espectadores, Boston é um dos epicentros da saúde nos Estados Unidos. Temos 20% dos PhDs nos Estados Unidos, dos doutores em medicina nos Estados Unidos. Então, nós temos uma densidade muito alta de pessoas altamente qualificadas da área da saúde. E as mensagens que eu vejo deles são as seguintes. Primeiro, a taxa na qual as vacinas estão sendo desenvolvidas é sem igual. A maioria das pessoas diz que há coisas que no passado nunca tiveram uma vacina desenvolvida. Então, muitos vírus ainda não têm vacinas. Mas há um alto nível de otimismo que até o final desse ano, ou começo do ano que vem, teremos vacinas disponíveis para o coronavírus. Então, essa é uma promessa de alta expectativa. Já vimos resultados positivos em estudos clínicos. Nós temos os estudos da Merck e de outros grupos. E já há mais de 300 estudos clínicos em andamento nesse momento. Do lado da vacina, há esperança. Mas eu tomaria cuidado. Mesmo se tivermos uma vacina até o próximo verão, isso seria um milagre. Talvez chegue até janeiro ou fevereiro, mas eu estimo que isso será nesta época do ano que vem. Não que estará desenvolvido, mas sim que estará disponível em grande escala. Aí teremos questões com a cadeia de suprimento. Então, se a vacina for desenvolvida, quem receberá primeiro? Esse será um desafio importante que observaremos quanto a curas. Há notícias bastante promissoras. Há evidência de que há um leque de curas bastante amplas. Então, as pessoas que contraírem a doença não terão isso como uma sentença de morte. Com o lockdown, estávamos preocupados que as pessoas que contraíssem a doença precisariam ir para as UTIs, precisariam de ventiladores, respiradores, e não haveria capacidade hospitalar para atender toda a população. Agora parece que há a oportunidade de colocar as pessoas em ventiladores e com isso podemos reduzir o risco de se tornar algo letal. Onde eu acho que há uma falta de consenso grande é se haverá um alastramento amplo ou não. Não há consenso entre os epidemiologistas. Alguns dizem que isso será que nem a gripe espanhola. Outros dizem que com a chegada dos meses mais quentes, o coronavírus vai desacelerar. Outros dizem que não há imunidade suficiente ao redor do mundo e que isso permanecerá nesse nível atual e permanecerá nesse nível por muito tempo e depois irá diminuir. Então, quando eu converso com os epidemiologistas,
é bastante confuso. Não há um modelo consensuado. Então, não sabemos qual será o curso da doença. Como esse é o tópico mais interessante para os nossos ouvintes, as nossas reflexões e ponderações são muito similares às suas. Considerando o baixo nível de mutações do vírus, a vacina é difícil de prever. Não sabemos quando. Os testes mais avançados refletem vacinas talvez daqui a 12 meses. E aí precisamos de uma infraestrutura, cadeia de suprimento importante para tornar isso relevante a toda a população. Cara, caiu. A notícia ruim é. Nós temos notícias positivas. Não acreditamos numa descoberta extraordinária. Acreditamos que haverá uma melhora discreta com alguns medicamentos, talvez medicamentos já existentes, sendo utilizados de uma forma mais eficaz, como, por exemplo, corticosteroides. Acreditamos que estamos melhorando até no uso dos respiradores. Há então boas notícias, mas não há uma cura ainda. Estamos talvez avançando positivamente na imunização da população. Aqueles que não acreditam na sazonalidade do vírus, ou uma baixa sazonalidade, alguns acreditam que o vírus é mais susceptível à umidade ou calor, etc. Mas o Brasil é um exemplo exatamente do oposto. Por exemplo, a região amazônica e o Nordeste foram as regiões mais afetadas, onde é mais quente. No Sul, onde é seco e mais frio, tivemos as regiões menos afetadas. Então, foi diferente do vírus normal da gripe. Então, a imunização da população talvez fosse mais alta do que esperávamos. Em Nova York, por exemplo, houve uma estratégia similar que o norte do Brasil, que talvez foi a mesma do Congo, ou seja, nenhuma estratégia. Talvez daqui a 10 anos vamos descobrir qual a melhor estratégia para gerenciar essa questão. Mas nós compartilhamos uma visão muito similar à sua com relação a essa doença. Nitin, eu gostaria de falar sobre outro tópico no qual você é um especialista. Você está à frente da Harvard Business School há 10 anos. E eu gostaria de falar sobre educação nesse momento. Cada crise traz novos aprendizados sobre os próximos passos para a educação. O que aprendemos aqui? É claro, tivemos um aumento exponencial quanto ao home office e ao e-learning. Mas como que isso vai transformar a educação? Quais os debates em Harvard sobre essa questão nesse momento? Ou as reflexões sobre a transformação na educação nesse momento? Uma forma de considerar o que está acontecendo com a educação, que também pode ser útil para qualquer segmento de negócio, é que a educação era um produto bem embalado. E o que eu quero dizer aqui? Parte da educação consistia em embutir num grupo de pessoas um certo conhecimento. Então, você conhece a área X, Y ou Z, e aí você precisa passar isso para as pessoas
E após um período de educação, você aplica uma prova e aí você confirma que eles conhecem mais do que antes. Então você precisa transmitir um conhecimento para as pessoas e elas precisam comprovar que aprenderam. Então você precisa comprovar que você sabe matemática, você sabe ler, etc, etc. O componente analítico da educação, aprendemos que pode ser feito de uma forma bastante eficiente virtualmente. Então, aquele conceito de que o analítico só pode ser ensinado numa sala de aula está sendo desafiado nesse momento. Agora estamos fazendo um experimento em escala global. Desigualdade acaba sendo importante aqui. Precisamos de professores excelentes, que nem na sala de aula, precisamos criar a tecnologia para os alunos na outra ponta. E se você vive numa região sem largura de banda e numa região em que não há acesso aos melhores computadores, a desigualdade vai afetar a educação, assim como sempre afetou em outros contextos. Mas esse componente analítico é feito de forma bastante eficaz através do online. O que falta é o componente social. Educação não é apenas aprender matemática. Temos que nos autodesenvolver, aprender a se relacionar com outras pessoas, respeitar as fortalezas e fraquezas de outras pessoas, alavancar as suas fortalezas para ajudar aqueles que têm dificuldade. E as fortalezas de outros vão ajudar você com suas fraquezas. E aí você vai almoçar com alguém que talvez você nunca conheceu, e essa pessoa pode se tornar seu melhor amigo. Todas essas coisas que para nós, professores, é tentador pensar que a melhor parte da educação é aquilo que ocorre na sala de aula. Mas, na verdade, há muito que ocorre fora da sala de aula, o que acontece na brinquedoteca, no refeitório ou na entrada da escola. Isso é um componente muito importante na educação. E isso os alunos hoje não têm. Então, quando a oportunidade vier para voltarmos, as pessoas voltarão para a educação pela experiência social, mas com o passar do tempo, nós vamos melhorar e entregar o componente analítico nesse modelo. Então, reservaremos para o presencial as discussões, as dinâmicas em grupo, mas uma palestra, não há por que não possamos fazer isso de forma virtual. Podemos transmitir isso de forma muito melhor online. Todos nós no trabalho estamos aprendendo a mesma coisa. Quais reuniões de fato precisamos estar lá presencialmente? Eu acho que 20% das reuniões precisariam ser presenciais. Às vezes as reuniões são mais produtivas se fazemos isso virtualmente. Há apenas algumas reuniões em que precisamos sentar, olhar a pessoa nos olhos, aprender das expressões corporais, o que está acontecendo. Então, essas são as reuniões que de fato precisam ser presenciais. Todos nós estamos aprendendo que esse momento requer reflexão do que precisa de fato ser feito presencialmente ou online. Na minha visão, eu acho que a educação será cada vez mais híbrida. Há algumas características muito importantes, sobretudo no que tange ao social, que envolve fazer presencialmente, mas o analítico online. Daqui a pouco vamos fechar a nossa discussão. Mas para traduzir isso para a área empresarial, algumas empresas estão falando de se transformar totalmente em home office. O que será o novo ótimo, na sua visão? Me assusta o quão agressivo algumas empresas têm sido em dizer que agora as pessoas podem
trabalhar de casa. Eu já trabalhei numa consultoria que já operou no Brasil, contratamos centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. A estimativa dessa consultoria é que apenas 25% das pessoas vão voltar para trabalhar presencialmente. Facebook acabou de anunciar que vai incentivar toda a sua força de trabalho para trabalhar de casa, se quiserem. Não será incomum as pessoas trabalharem talvez 4 dias de casa ou um dia no escritório. Algumas pessoas talvez trabalharão permanentemente de casa, outras talvez no escritório. Eu acho que essa será a mudança mais duradoura resultante da pandemia. O número de pessoas trabalhando de casa versus as pessoas trabalhando no escritório mudará permanentemente. Algumas pessoas estimam que talvez 80% do trabalho virá do home office. Eu acho que talvez, na minha opinião, 50%, talvez 60%, 40%. Eu acho que não será 80% de casa e 20% no escritório, não. Se eu fosse da área de varejo, isso teria uma consequência bastante importante. Seria interessante observar o que vai acontecer com a vida familiar quando as pessoas trabalham de casa. Isso poderá ser uma mudança profunda quando pensamos na sociedade como um todo. Quanto da nossa vida é estruturado no fato que passamos a maior parte do tempo no escritório e menos tempo em casa? Então, eu acho que essa talvez será a mudança mais profunda resultante do coronavírus. Não apenas no tocante à natureza do trabalho, mas sim do lar. Porque agora o lar vai se tornar o nosso local de trabalho. Pensar em tudo isso não é algo que eu compreendo plenamente ainda, mas eu acho que aqui ocorrerá talvez a mudança mais profunda na sociedade como um todo. É uma reflexão muito interessante. Voltando à educação, no entanto, Harvard é líder em educação de executivos do mundo, com um MBA muito famoso. E cada crise traz transformações. Tivemos o escândalo da Enron no passado, e isso trouxe à tona muita discussão sobre ética empresarial. Essa crise, o que mudará para o setor administrativo, a educação empresarial, tanto online quanto offline? Achamos que haverá 3 tipos de tópicos que serão muito importantes na educação empresarial daqui para frente. Na última década, temos ensinado muito sobre a transformação digital das empresas. A demanda de ensinar como que continuará a ocorrer essa transformação digital permanecerá. Toda empresa, no final das contas, será uma empresa digital. E isso será verdade para cada empresa imaginável do mundo. A forma que lidamos com os consumidores, com os funcionários, se tornará cada vez mais digital. Então, aprender cada vez mais isso será mais importante para todos os empresários. A segunda coisa que acreditamos é que precisaremos ensinar às pessoas o que significa liderar, sobretudo num mundo. A globalização já produziu esse desafio. Os líderes estavam gerenciando pessoas em diferentes regiões do mundo. Já havia um desafio para liderar as pessoas quando não estão cara a cara. Muitas vezes nem trabalhamos no mesmo prédio. É muito mais fácil quando podemos ir até o escritório da pessoa, no final do corredor, e discutir isso com uma pessoa. Algumas pessoas aprenderam a gerenciar passeando pela empresa. Agora vamos ter que passear via Zoom com as pessoas. Então, teremos uma mudança em recursos humanos nesse sentido. Liderar as pessoas nesse mundo será um desafio bem diferente e vamos ter que ensinar as pessoas como fazer isso.
E por último, eu vou voltar ao começo. Uma das coisas mais importantes que vamos ter que ensinar às pessoas é como as empresas não apenas fazer o papel de empresa, mas ter um papel mais relevante na sociedade. Como podemos realizar a nossa missão empresarial, mas também prover um sistema de saúde mais robusto para as pessoas. Como que as empresas podem começar a mudar essas preocupações com desigualdade na sociedade de forma mais ampla? Eu acho que as empresas não sabem como fazer isso. Nós sempre pensamos nisso como filantropia, mas filantropia não vai resolver essa questão. A não ser que isso se torne parte do ciclo natural de geração de lucro, isso não ocorrerá. Não podemos pagar impostos suficientes para o governo resolver essas questões. Já vimos isso acontecer na última década. Então, qual o papel que as empresas podem ter em resolver as questões sociais? Sempre falamos que as empresas eram responsáveis por gerar lucros e pagar impostos, e outras instituições na sociedade, ONGs, governo, resolveriam essas questões. Tínhamos um papel mais limitado. Agora precisamos expandir a definição dos seus próprios limites para levar essas questões a sério e criar modelos de negócio viáveis para discutir essas questões, como, por exemplo, as questões ambientais. Inicialmente, isso foi visto como um aumento de custo, mas vimos também que, ao melhorar a qualidade, poderíamos reduzir os custos. E com a redução de sua pegada ambiental, eles podem reduzir custos. Da mesma forma, temos que aceitar outros desafios da sociedade. E temos que descobrir formas de resolver essas questões, tornando os negócios mais lucrativos. Se isso não fizer parte da solução, isso não poderá ser escalável. Apenas as soluções que são escaláveis são lucrativas. Lucro é o que move a economia. Não temos essas respostas agora, mas a educação empresarial precisará ir nessa direção para que possamos abordar essas questões tão importantes ao setor empresarial. Uma pergunta relacionada. Todos os desafios-chave, como, por exemplo, mudanças climáticas, e a experiência que tivemos com a pandemia, será que isso estará mais presente? Ou seja, será que agora iremos encarar com mais seriedade as questões climáticas e a nossa pegada de carbono? Ou será que isso continua não sendo tão prioritário? Então, essa questão de mudanças climáticas na pandemia, será que isso vai fortalecer nas nossas agendas ou não? Eu acho que vai fortalecer na nossa agenda. Você talvez tenha visto isso em São Paulo. Eu recebi imagens do local onde estudei, na Nova Delhi, que é uma das cidades mais poluídas do mundo. Os níveis de poluição já foram mais elevados que Pequim. As pessoas me mostraram imagens um mês após o lockdown. E numa imagem você tem um filme marrom e na outra imagem o ar está totalmente límpido. Então, um mês de lockdown, o ar se tornou outro. Eu espero que as pessoas reconheçam que sim, precisamos voltar
a ter os carros na rua e ter uma economia realmente indo bem, mas espero que as pessoas se deem conta que é importante reduzir a pegada de carbono no mundo. E essa crise que está por vir, como outras pandemias que estão por vir, poderão ser minimizadas ou evitadas, porque esse risco se tornou mais claro para nós. Talvez isso não ocorra imediatamente, mas nos próximos anos acho que envidaremos mais esforços nesse sentido. E eu acho que teremos uma mudança positiva ao longo dos anos, nos próximos anos, nesse sentido, para reduzir a densidade da pegada de carbono nos próximos anos. Uma pergunta muito simples com relação à educação. Você tem alguma resposta aos pais ansiosos aqui que querem saber se a Harvard ou outras escolas americanas estarão abertas em setembro? Eu, inclusive. Já temos uma previsão quanto a isso? Posso lhe dizer o que estamos planejando para Harvard? Se houver a oportunidade de ter um retorno seguro para os alunos, faremos isso. Não queremos manter a escola fechada. Regulamentos são respeitados. Se houver uma restrição de distanciamento de 2 metros e não pudermos ter a densidade de alunos em sala de aula, por exemplo, uma sala de aula típica em Harvard comporta 96 alunos. Com o distanciamento de 2 metros, a gente teria 20% dos alunos em sala de aula. Então, a infraestrutura existente, a não ser que voltemos 100% ao normal, será impossível ou muito difícil voltar ao modelo anterior. Talvez a gente tenha que fazer um rodízio de alunos até que possamos restabelecer todos os alunos presenciais como antes. Como você, eu estou rezando que o afrouxamento das regras não fomente um novo surto de coronavírus. Precisamos achatar essa curva. Se a gente continuar com essa tendência, talvez até o verão, as pessoas se sentirão mais confortáveis para voltar ao normal. Então, Harvard tem que seguir as orientações estaduais e municipais. Hoje não podemos abrir a escola de forma consistente e em linha com o distanciamento social. Mas eu espero que os alunos possam retornar ao campus. E esse campus foi projetado para as pessoas estarem conosco, vivenciando conosco as experiências do dia a dia. Você já esteve lá, André, e você sabe que é muito melhor quando os alunos estão conosco e esperamos que possamos voltar a esse normal, assim como desejamos a mesma coisa para todas as empresas ao redor do mundo. E isso voltará ao normal quando houver uma recidiva, uma diminuição do coronavírus ao redor do mundo. Muito obrigado por essa discussão, foi uma discussão muito profunda, foi um prazer estar contigo e espero muito em breve estar junto contigo e espero que ambos possamos voltar ao normal o mais rápido possível. E tem sido um prazer trabalhar com a Harvard todos esses anos. E parabéns por todas as vidas que você transformou nos últimos 10 anos. Muito obrigado por essa discussão tão agradável. Muito obrigado pela oportunidade. E para os nossos ouvintes que
já participaram da Harvard Business School, lhes agradeço. E aqueles que não são da Harvard, também lhes agradeço. E obrigado a todos. E realmente significa um mundo de diferença que vocês estavam conosco. E espero que todos possam retornar a uma vida que pareça um pouco mais normal muito em breve. Então, muito obrigado e até uma próxima.